Fala família Liga, Igor falando. O Bitcoin pode estar sofrendo um momento de correção, lateralidade e até de certa forma que você esteja achando ele um pouco chato. Mas os indicadores on-chain te dão sinais todos os dias. Você consegue enxergar esses sinais? Fora isso, Ethereum rompendo alta histórica e mais um caso de esquizofrenia por parte dos grandes bancos dos Estados Unidos. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Então sejam muito bem-vindos de volta. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa a notificação para você não perder o vídeo assim que ele vai pro ar. Fora isso, entra lá no nosso grupo Telegram, o link tá aqui na descrição. Não deixe de conferir todos os benefícios que você tem ao assinar o nosso clube de membros. Temos lives exclusivas para os membros agora todas as semanas. E além disso, as inscrições para a pré-venda do curso da Liga estão abertas. Link na descrição, se inscreve e fica por dentro de todas as novidades. Vamos direto agora ao gráfico semanal do Bitcoin, porque hoje o Bitcoin está sofrendo um movimento de correção, só que vocês podem ver que se a gente abrir ali o macro, se a gente der um zoom out e olhar na semana, o Bitcoin está até mesmo positivo ainda essa semana, então a gente ainda está num nível superior ao que a gente estava quando a gente iniciou essa semana, e vocês podem ver que está tudo normal em relação ao gráfico semanal do Bitcoin. O Bitcoin ele fez aqui essa resistência lá no início do ano, quando o Bitcoin alcançou as máximas desse ano. Então ele fez aqui essa zona que servia como uma resistência e há 3 semanas atrás a gente chegou a romper essa zona e agora está testando ela como suporte. Então nada demais em relação ao gráfico do Bitcoin no macro, nada de se preocupar. O que a gente tem assim 3 semanas ali de lateralização e testando esse suporte, na minha visão, é apenas uma questão de tempo para que o Bitcoin comece a fazer de novo seus grandes movimentos. Mas, diferente do Bitcoin, a gente tem o Ethereum que está rompendo all-time high, rompeu all-time high recentemente, na verdade. O Ethereum que está muito forte e chamando muita atenção para ele. Então, aqui a gente tem o gráfico do Ethereum, vocês podem notar, na verdade, esse gráfico do Ethereum, se você for pegar aqui, eu vou abrir para vocês o gráfico do Bitcoin no ciclo passado, o gráfico do Bitcoin em 2017, vocês vão notar que está muito semelhante ao gráfico do Ethereum nesse ciclo. Então a gente teve aqui o Bitcoin durante 2017 inteiro subindo e testando essa média móvel aqui de 21 períodos. Subindo e testando essa média de 21 no gráfico semanal. Subindo e testando, subindo e testando. Foi a média que guiou, né, toda a corrida do Bitcoin lá no ciclo de 2017. Foi um ciclo mais homogêneo. Se você abrir o gráfico do Ethereum, a gente tem uma situação muito semelhante, inclusive em valores, tá? Inclusive em valores, porque o Bitcoin em 2017, ele tinha feito o seu último topo lá em 2013 por volta de US$ 1.200 e o Ethereum, o topo anterior, que seria 2017, foi em torno de US$ 1.400. Então vamos ver se o Ethereum vai chegar em algum nível parecido de preço que o Bitcoin em 2017, que foi US$ 20.000. É óbvio que em relação a supply, o Ethereum tem muito mais Ether, né? Tem muito mais ETH do que o Bitcoin tem de Bitcoin. Então, caso eles cheguem a níveis semelhantes em relação ao valor de mercado, o Ethereum estaria maior do que o Bitcoin chegou em 2017. Mas não deixa de ser um comparativo para a gente ver até onde ele vai chegar nesse ciclo. Verdade seja dita, o Ethereum, então, na minha visão, está com um ciclo bem semelhante ao Bitcoin em 2017. Já falei para vocês, não esperava que o Ethereum fosse estar tão forte agora, mas a grande verdade é que com essas últimas 3 semanas que o Bitcoin ele está lateralizando em cima desse suporte, a gente já está vendo de novo que dinheiro entrar nas altcoins. Então vamos ficar de olho, vamos ver como se desenvolve, mas na minha visão segue tudo normal em relação ao gráfico do Bitcoin semanal. Estamos apenas então mais uma vez testando esse suporte, lateralizando, ganhando fôlego para voltar aos grandes movimentos. Só que a gente teve ontem, Ethereum tem novo recorde e Goldman Sachs prevê alta de 80% ainda em 2021. Nota do banco diz que Ether pode subir para US$ 8.000. E não tem como olhar uma matéria dessa e não falar que isso chega a ser até de certa forma constrangedor para o próprio banco que fala isso. Porque, caso vocês não lembrem, o mesmo Goldman Sachs e todos os outros bancos dos Estados Unidos em junho e em julho falavam mal de todo o mercado de criptomoeda, não só do Ethereum, mas como de Bitcoin e de todo o mercado. E é isso que eu digo para vocês. Eles dançam conforme a música que eles querem dançar. Então, mais uma vez, isso aqui para mim é uma manipulação clara da mídia que tende sempre a fazer a cabeça das pessoas. Em momentos em que ela quer que ninguém compre, porque só ela está comprando, ela vai falar mal, como foi o caso de junho e julho. E no momento que ela já tem suas posições e agora precisa sair com suas posições bilionárias,
elas vão começar a falar bem, para você começar a se empolgar, para começar a atrair muitos investidores para o mercado, porque ela precisa de uma liquidez muito grande para fazer os grandes movimentos e conseguir realizar. Então a mídia ela é um eterno jogo com os grandes jogadores. Tá tudo casado, tá tudo influenciando sua cabeça, e eu tenho certeza que, infelizmente, lá em junho, julho, muita gente saiu do Bitcoin devido à mídia, porque naquele momento a gente tinha China falando mal, a gente tinha os bancos dos Estados Unidos falando mal, a gente tinha possíveis banimentos em outros países, a gente tinha Elon Musk falando mal, a gente tinha a mídia inteira praticamente falando mal. E aí o que você pensou? Ah, dessa vez é diferente, porque a mídia inteira está falando mal, então não é possível, os países vão se unir, o Bitcoin vai acabar ou não vai continuar seu ciclo de alta. E foi exatamente isso que a mídia quis que você achasse naquele momento. E adivinha só, 3 meses depois você está aqui se deparando com uma nova notícia da mídia agora, em um extremo caso de esquizofrenia, agora ela acha que o Ethereum vai para US$ 8.000. É coisa de maluco, uma pessoa que há 3, 4 meses atrás falava mal, agora ela já acha que vai a US$ 8.000. E se você não começar a perceber o jogo que elas fazem, você vai continuar sendo manipulado pela mídia. Então eu não tô nem aí para a previsão que eles fazem, essa que é a grande verdade. Eu não tô nem aí para o que eles falam, mas verdade seja dita, eu preciso vir aqui alertar vocês, porque isso aqui é um caso que comprova tudo que eu tenho falado, de que a mídia vai tentar te manipular, e isso aqui é uma prova disso. E sinceramente achei essa previsão péssima, porque na minha visão é ultraconservadora e obviamente essa previsão aqui é de quem não entende nada do mercado de criptomoeda, como é o caso dos grandes bancos, até porque não tem que entender mesmo e tem que ter medo mesmo, que é isso que eles têm, medo, porque o Bitcoin, o mercado de criptomoeda, veio fazer uma revolução financeira no mundo, justamente no setor em que eles estão se perpetuando há anos como os grandes jogadores do mundo, e o Bitcoin veio para mudar isso, então tenha medo mesmo, porque a hora de cada um deles vai chegar. E se você quer negociar criptoativos aqui no canal de Tica Binance, link na descrição com desconto para sempre nas taxas de corretagem. Para o mercado futuro, a gente indica Bybit, a Primax BT. A gente também tem links aqui na descrição. Basta abrir conta por eles que você tem muitos bônus somente abrindo a conta. Então, continuando, agora eu trago aqui alguns indicadores on-chain, e esse aqui é um dos que eu mais gosto, porque ele é em relação à oferta ilíquida do Bitcoin. Então a Glassnode, ela pegou todas as carteiras do mundo e conseguiu mapear e rastrear qual é a porcentagem de venda que essa carteira tem histórica. Então, uma carteira ilíquida são carteiras que na sua vida toda só venderam no máximo 25% dos bitcoins que já estiveram dentro dela. E aí ela chama de uma carteira líquida, uma carteira que vendeu entre 25% e 75% de todos os bitcoins que já tiveram dentro dela. E uma carteira ultra líquida ela chama de carteiras que venderam mais de 75% dos seus bitcoins historicamente. Então essa razão aqui, ela nada mais é do que uma razão simples em oferta ilíquida do Bitcoin sobre oferta líquida mais oferta ultra líquida. Então, toda vez que essa linha azul ela está crescente, isso significa que o número de oferta em carteiras ilíquida está aumentando. Então, isso é muito positivo porque significa que o Bitcoin está indo para carteiras que têm um histórico de no máximo 25% de venda de todos os Bitcoins que estão dentro delas, ou seja, carteiras ilíquidas. Então a gente pode ver que desde lá de julho a gente tem aqui esses crescimentos quase que verticais aqui dessa linha azul. Isso significa que são muitos bitcoins sendo acumulados por essas carteiras ilíquidas. E mais recentemente, o que a gente pode ver, se eu der um zoom aqui, é exatamente isso. O que a gente teve foi que recentemente a gente teve de novo uma subida vertical dessa linha azul. E agora a gente já está em um nível praticamente superior ao que a gente estava lá em abril, quando a gente alcançou o nosso topo histórico do Bitcoin em US$ 65.000. Então, nós voltamos, nós fizemos essa rápida absorção por essas carteiras, e isso é muito positivo, porque a grande verdade é que a dinâmica da oferta do Bitcoin nesse ciclo de alta, ela está totalmente diferente. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, mas nunca antes a gente viu players tão relevantes, e relevantes aqui eu digo relevantes em relação a ver valor no Bitcoin, enxergar valor, ter histórico de pouca venda, e os próprios mineradores, as baleias, tá todo mundo com uma dinâmica diferente em relação a como enxerga o Bitcoin. Isso consegue ser notado muito facilmente
pelos dados on-chain. Essas pessoas elas estão tendo um comportamento diferente nesse ciclo de alta. Elas estão tendo um comportamento de que não aceitam mais soltar seus bitcoins a qualquer nível de preço e principalmente é muito nítido que essas carteiras elas querem mais bitcoins e não mais dólares. Então até mesmo aqui nesse momento em maio que a gente teve ali a grande correção de 60 mil para 30 mil dólares, você nota que, óbvio, essas carteiras realizaram parte dos lucros, mas nós tivemos uma forte absorção que antes durou anos, a gente teve aqui em poucos meses. Ou seja, essas carteiras voltando a níveis de oferta que elas tinham antes da correção. Isso aqui é um comportamento muito diferente do que a gente tinha no passado, eu diria assim. Historicamente, isso aqui é um comportamento diferente. Isso aqui só mostra o valor do Bitcoin, a escassez do Bitcoin e principalmente como as pessoas relevantes dentro do universo do Bitcoin estão tendo um comportamento diferente em relação a ele, muito porque parece que é cada vez mais claro todo o valor que o Bitcoin está gerando no mundo e principalmente o Bitcoin ele está se consolidando como uma grande reserva de valor. Infelizmente, a maioria das pessoas ainda não percebeu isso. Nós ainda não temos nenhum bilhão de pessoas que adotaram, entre aspas, o mercado de criptomoeda, ou seja, que já participaram desse mercado de alguma forma, mas não deixa de ser uma revolução que está muito acelerada, mais acelerada do que a revolução da internet, e é uma questão de tempo para que tudo isso se concretize. E o comportamento dos participantes desse mercado em relação à análise on-chain, se você olha esse tipo de dado, está cada vez mais claro, tá? É muito claro que o comportamento dessas pessoas está diferente. Isso significa uma mudança clara de mentalidade dessas pessoas que querem cada vez mais ter mais bitcoins e não mais dólares. Tá? Então, continuando, a gente tem aqui o balanço de Bitcoin nas exchanges, ou seja, inflow e outflow, na verdade. Então, sempre que a gente tiver essas barras vermelhas, a gente tem outflow, ou seja, Bitcoin sendo tirados das exchanges, e barras verdes, inflow, Bitcoin sendo depositados nas exchanges. E eu tinha alertado em relação a essas barras verdes aqui, que a gente tinha começado a ver um inflow, isso é negativo, porque significa que as pessoas estão depositando Bitcoin nas exchanges, muito provavelmente para vender. Só que a gente já está aí há mais de uma semana tendo o quê? Tendo um outflow. Então nós voltamos a ter um outflow de Bitcoin nas exchanges. E isso aqui significa mais escassez, porque as pessoas tiram seu Bitcoin nas exchanges, carregam para o longo prazo, porque quem tira não tem intenção de vender para o curto prazo. E a exchange, ela tem cada vez menos bitcoins disponíveis, ou seja, cada vez menos liquidez. A grande verdade é que o Bitcoin cada vez mais está escasso. E isso aqui é um exemplo disso. Então a gente teve até a Binance com problema em relação ao saque de Bitcoin, e na minha opinião, muito se deu em relação ao outflow. O outflow do Bitcoin, ele está muito grande nesse ciclo, não é normal esse tipo de comportamento também, tá? Também, com tudo que eu acabei de falar, também não é um comportamento normal. As pessoas continuam sacando Bitcoin nas exchanges, mesmo em ciclo de alta, que deveria ser o contrário, você está depositando para realizar lucro. Então a oferta continua a sair das exchanges, e isso, na minha visão, acarretou até mesmo que a Binance tivesse que suspender ali os saques por algumas horas, porque ela não tinha liquidez ali para pagar todo mundo. Então ela foi lá, suspendeu os saques para conseguir se reorganizar e ter liquidez. Então, com certeza, na minha opinião, esse outflow tão acelerado e o balanço de Bitcoin nas exchanges estar tão baixo, como consequência, teve ali, então, essa pausa de saque da Binance. E é o que a gente sempre fala, não são suas chaves, não é seu Bitcoin. Por isso é tão importante que você tenha uma hard wallet, uma carteira fria. Aqui no canal a gente tem desconto para Trezor, o link está aqui na descrição, o cupom de desconto está aqui na descrição. Porque se o Bitcoin não está na sua carteira, nas suas chaves, o Bitcoin não é seu. O Bitcoin da Binance, ele não é seu, ele é da Binance. Ele fica na carteira da Binance. Você tem um número ali falando que você tem tantos Bitcoins, mas na verdade quem tem é a Binance. Então, assim, nós indicamos a Binance para você ter liquidez imediata aqui no canal, para você comprar, para você vender, mas imediatamente após, por exemplo, quando eu compro um Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda, eu tiro de dentro da corretora, porque se a chave não é sua, aquele ativo não é seu. Então, ontem, para fechar, a gente notou mais uma coisa que dá confluência em relação a isso, que foi um outflow muito significativo da Coinbase. A gente conseguiu notar isso ontem, então a gente teve aqui praticamente 20 mil bitcoins saindo da Coinbase, e isso é muito significativo, principalmente pelo fato de ter acontecido na Coinbase, porque a gente sabe que é na Coinbase que as principais instituições dos Estados Unidos operam. Então é sempre positivo que a gente tenha visto
outflow na Coinbase, porque isso significa que as instituições estão aqui, as instituições já estão de olho no Bitcoin e as instituições continuam comprando Bitcoin. É isso que isso aqui significa. Então, na verdade, o resumo disso tudo é que basta você ter paciência. A revolução que o Bitcoin está fazendo no mundo, ela já está acontecendo. Basta você ser paciente e aguardar. E com certeza a história já mostrou, você será premiado. Se contribuiu para você, deixe seu like, ative a notificação. Entra no nosso grupo Telegram, o link tá aqui na descrição. Não deixe de conferir todos os benefícios que você tem ao assinar nosso clube de membros. O link também tá aqui na descrição. E se inscreve para pegar a pré-venda do nosso curso. Link também na descrição. Por fim, não sou conselheiro financeiro, nada que eu falo aqui é um conselho financeiro. Nem estou aqui para fazer você gostar de Bitcoin. Afinal de contas, se você não gosta de Bitcoin, o azar é seu e não meu. Então, todo um ótimo dia e até amanhã.